A gente está começando aqui mais um vídeo. Esse daqui, atendendo a pedidos, né? Meu querido irmãozinho, é sobre a acusação, né? Que está aí nos vídeos sobre Boric e Lula terem sido cooptados pela CIA. Então, eu encontrei o vídeo original aqui, é uma entrevista do procurador, né? Do Ministério Público, se não me engano, da Venezuela, para um programa da TV, de uma emissora de TV venezuelana. Então eu separei o trecho aqui, não vi tudo, não, 1 hora e 40 de programa. Primeiro que grande parte do momento ele está atacando Israel, com toda a razão do mundo, né? Então temos a concordar com esse senhor. Segundo, é peculiar que esse senhor parece um tremer, né? Exageraram na maquiagem, coitado. Um ventru, para quem não entende, um tipo de vampiro, né? É engraçado, mas enfim, a aparência não importa. Vamos ao conteúdo. Eu vou deixar aqui bem no início do assunto que ele começa aqui, que é importante para entender a linha de raciocínio. Ellos han creado una izquierda en Venezuela en su momento, en América Latina, en Europa, a su medida, a su imagen y semejanza. Yo te lo digo aquí, la CIA lo creó. En Venezuela tuvo estos, vamos a decir, protagonistas a finales de los años 60. Incluso hay un libro de Teodoro Peskov donde él hablaba de Checoslovaquia, de todo lo que implicó, pero para atacar a la Unión Soviética. Sí. Para atacar a la Unión Soviética. Entonces dividieron a la izquierda mundial, eso fue un trabajo de la CIA, en los pro-chinos, en los pro-soviéticos, en los troquistas, en los no sé qué más, en no sé qué, y disolvieron la izquierda en el mundo, que era un poder emergente impressionante. Bom, aí dá para perceber bem a postura, né? Obviamente stalinista. Tanto que ele fala que quem criou os trotskistas foi a CIA. Tem muita gente que quer gostar disso, né? Dessa afirmação muito engraçada dele. Só que tem algum fundo de verdade aí nesse discurso, assim, que dá para questionar, tá? Esse trecho aqui, dizer que a China saiu desse plano da CIA para acabar com a União Soviética. A China? Não, né? Quem caiu fora ali foi o Mao, percebendo que o Stalin era um barco furado. Aí o Mao caiu fora. E com razão, né? Vemos hoje que mesmo que a China pegou um curso completamente... a China está aí e a União Soviética não. Aliás, foi uma previsão do Che Guevara já. No livro que eu li do John Anderson, jornalista estadunidense, que ele tentou fazer um trabalho neutro. Não existe trabalho neutro, mas você vê a tentativa dele e também você nota que ele não consegue segurar as várias discordâncias que ele tem com o Che enquanto escreve o livro. Mas lá tem uma parte que o Che fala, se a União Soviética continuar desse jeito aí, não vai durar muito. Então, dá para perceber que ele tinha alguma... Ele fala dos chineses, ele tinha alguma simpatia maior pelos chineses ali, do jeito que eles estavam conduzindo a ditadura do proletariado, né? Vamos ver mais um pouquinho. Que tomaba la parte social más importante con valores humanistas. ¿Para qué? Para, a través de implosión y división, lograr su dominio, incluso llamándolo, no, pero ahí está la izquierda, por ejemplo. Oye, pero ahí está Boric. Boric es de izquierda, está atacando a Venezuela. Señores, Boric es un agente de la CIA, comprobado. Traicionó a la juventud mártir que... Bom, aí os fundos de verdade aparecem parcialmente, né? Porque o Boric realmente não dá para ser chamado de esquerda, né? Aí eu tendo a concordar com o pessoal, e vai ser engraçado isso, porque o pessoal não ia concordar com esse cara por motivos óbvios, mas nesse trecho ia concordar também. Porque ele vai falar mais, a gente vai ver realmente o que ele fala aqui, alguma coisa é viagem, mas boa parte encaixa. O Boric tem um discurso
identitário, mas ele está atacando a Venezuela há muito tempo. E ele é alinhado com... ele tem uma cara de democrata, muito parecido. E aí, a gente já falou em outros vídeos, um democrata não é de esquerda, né? A gente pode pensar aí que o Bernie Sanders tentou ser, não chegou... Praticamente o Bernie Sanders não é nada nos Estados Unidos, é um senador, mas é uma voz dissonante lá que, né, ninguém nunca ia deixar ele ser presidente. Se fosse, iam dar um jeito nele. Talvez a CIA cooptasse. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Que combatió a Piñera, donde hubo centenares de muertos, donde hubo 500 heridos que perdieron la vista entre los miles de heridos. Él se monta en esa ola, siendo el más tartamudo de esa dirigencia emergente, universitaria, rebelde, porque el verdadero bastión de la izquierda histórico, reciente, en Chile es Jadwe. Y tú sabes lo que hizo Boric, lo llevó a la cárcel. ¿Tú sabes por qué? Por él facilitar la medicina a los pueblos a través de las farmacias populares. Eu não sei, assim, o que eu sei do Chile que foi uma das situações mais revolucionárias que a gente teve aqui, né? E assim, totalmente justificada, porque o Chile ele foi o laboratório, né, do neoliberalismo aqui na América do Sul. A gente estava, assim, eu tenho 40 anos, só agora que fui acumulando conhecimento suficiente para questionar. Como eu disse, não sou um estudioso a fundo de política. Como eu fiz geografia, eu me inseri mais ainda nesse mundo, mas é mais pela idade e pela percepção da realidade, né? Mas o Chile, ele era passado para a gente na década de 90, nos anos 2000, que era o modelo de tudo que há de bom na América do Sul, que tudo deu certo lá. O resto devia seguir o Chile. Pelo menos era esse tom em tudo que aparecia na mídia, a mídia burguesa, claro. Eu nem sabia qual era esse termo na época, né? Em 90 eu tinha 11 anos, mas enfim. E aí, depois de anos, né, sob o neoliberalismo, os aposentados destruídos, tudo destruído pelo neoliberalismo no Chile, aconteceu o que aconteceu, que foi esses vários protestos violentos e que houve uma grande manipulação ali, uma postura parecida até com a frente ampla horrível daqui, né? Mas uma profundidade maior. Assim, não estudei a fundo também, mas pelo que eu entendi, assim, a nova Constituição foi minada. Assim que o palhaço do Boric assumiu, houve uma repressão violenta das manifestações, porque elas continuaram porque não estavam sendo atendidas, né? Simplesmente assim, a costura de frente ampla lá resultou num identitário tatuado. Aliás, esse senhor Ventru aqui também é todo tatuado, mas não tem a barbinha moderna do Boric, né? O senhor já é um outro perfil. Mas enfim, de novo, aparência não importa, mas é engraçado. E aí, boa parte do que ele fala é a verdade pura, né? Uma repressão contra a esquerda de verdade, que era quem estava na rua, era o povo representava a esquerda ali. E aí ele fala então, de algumas lideranças, eu não conheço, e fala que foi parar na cadeia por causa da política de medicina para o povo e das farmácias populares. Assim, eu não vejo isso como sendo o motivador-chave de alguma coisa, mas enfim, não conheço, não vou a fundo, a não ser que, claro, o Boric tivesse um lobby de empresa farmacêutica, empresas de plano de saúde, aí outra história. Não conheço, não posso falar. Vamos ver mais um pouquinho. Es una cosa realmente cochina lo que hizo esta persona. Entonces, ¿quién es el vocero que colocan a decir las cosas más bárbaras
contra nuestro país a través de esa llamada izquierda? Al señor Boric. ¿Y quién le sigue ahora? Lula. ¿Tú crees que Lula, yo como te puedo hablar también como un militante de la izquierda rebelde de todos los tiempos, más que como fiscal general? Para mí Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. Essa hipótese desse senhor que é advogado, poeta, não sei o quê. Assim, chegamos aqui na parte que aí que tem esquerda e direita aqui falando, né? Todo, assim, a direita empolgada e tal, de colocar essas coisas em pauta. Ele vai falar da diferença, ele vai viajar mais um pouco, tá? Mas, enfim, é uma hipótese interessante, né? Que o Lula vai, olha só, a hipótese do senhor. O Lula vai para a cadeia, e aí ele realmente poderia ser cooptado pela CIA, né? Falar, você vai passar o resto da vida na cadeia, a não ser que você concorde com a gente. E a gente tira você daqui e você pode voltar até para a presidência. É interessante a hipótese. E daí o Lula não teria ficado na cadeia por ficar se debatendo com o Moro, né? Negando e tal, dizendo que a verdade ia aparecer, não sei o quê. E aí vem a história do hacker de Araraquara. É uma hipótese interessante, mas ela é meio falha, porque quem conhece o Lula sabe que é um Lula, né? O que ele está fazendo no governo, ele fez antes, né? Em relação à Venezuela, aí a gente poderia analisar. E eu acho que a teoria dele, a hipótese dele cai por terra de novo, porque assim, inicialmente o Lula ele foi apoiando o Maduro, né? O que a gente está vendo aí é algum conflito interno, né? Ou, seguindo a hipótese dele, aí ele não teria sido, estaria errado de novo, porque ele não teria sido cooptado lá na cadeia, e sim depois. Porque realmente a posição do Lula com a Venezuela, o PCO, o João coloca, acho que não sei, durante a campanha dele, coloca que é uma posição horrível do Lula, né? Mas dá para notar essa oscilação da postura do Lula, não só em relação à Venezuela, em relação a Israel também, né? Porque ele começou muito decisivo, falando a verdade, batendo na tecla. Ucrânia, Rússia, embora com viés pacifista e tentando mediar ali, ele também bateu num ponto importante, né, da Ucrânia, que é um fantoche. E você dá para notar que ele deu uma recuada até pelos discursos da ONU, né? Então tem conflitos internos lá que a gente não sabe exatamente o que. E aí dá esse tipo de alimento para especular, isso é uma especulação. Lula no es el mismo el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil, al que se lanzó varias veces presidente y no triunfó, y que con haber ganado Hugo Chávez permitió que saliera una nueva izquierda humanista, nacionalista en América Latina, verdaderamente de izquierda, diferente a lo que puede hacer lo dogmático. Y ahí se da el triunfo, fíjate tú, de Lula, se da el triunfo de Correa, se da el triunfo y la consolidación de los sandinistas, se da el triunfo de los Kirchner en Argentina, y así sucesivamente. Quem me pediu o vídeo, estou respondendo, tá? A sua requisição aqui. Presentaron otra forma de ver esta civilización en América Latina, pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada, gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Lo que en Venezuela hizo la sala electoral en el caso del contencioso electoral, que el propio presidente, en ese momento candidato presidente Nicolás Maduro,
mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? ¿Por qué? Dígame. Entonces yo te tengo que concluir. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos, en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su físico, ni en cómo se expresa. Yo conocí a Lula en la faja petrolífera del Orinoco. Que ele já foi um pouco mais além, né? Tem dois pontos aí engraçados também, não muito importantes, mas o primeiro é essa história da CIA cooptar a esquerda, ela realmente deve ocorrer em algum grau, tá? O pessoal tem algumas coisas que eles colocaram no vídeos e afirmações, ligando institutos que recebem dinheiro de fundações estadunidenses, que sabidamente têm dinheiro da CIA, e esses institutos têm gente ligada, tipo Boulos, tipo, não sei se eles acusaram o Jones Manuel também, de receber verba. E aí o Jones Manuel faz um vídeo falando que é normal receber esse tipo de verba desde que você se mantenha fiel, não sei, alguma coisa assim. Eu vi trechos, tá? Não tô sendo exato aqui. O Boulos falou que era amigo de não sei quem há muito tempo e não tem nada a ver com o Instituto. Enfim. Mas é válido, né? É uma afirmação válida, com certeza. Olha só, o identitarismo mesmo, a gente vê depois que as Forças Armadas Americanas seguem a própria CIA, segue o caminho do identitarismo em trechos, isso é uma cooptação, né? Porque inicialmente o identitarismo ele parte realmente dos setores oprimidos, né? Como ele não tem ali depende do início, né? Vamos falar, mas digamos que seja uma corruptela do movimento negro, juntando com outros, então perde-se ali a consciência de classe, porque o movimento negro, em boa parte, tinha, nos Estados Unidos, em boa parte, tinha consciência de classe. Mas o identitarismo, ele caminha para não ter, né? Tanto que eu falei no outro vídeo que o PSTU tenta puxar de volta, né, isso. E então, dá para levar realmente essa denúncia, né? É meio óbvio que a CIA usa o identitarismo, ele está fora da consciência de classe, é uma cooptação, de certa maneira, né? Aqui ele vai falar do Lula que ele conheceu. E aí o segundo ponto que eu ia dizer lembrou a teoria, para quem gosta de heavy metal, a teoria que rolava de brincadeira ou não, de que o Metallica havia sido substituído por alienígenas depois do disco preto voltando com load, né? De tão bizarra que era a mudança. Era outro ponto que é engraçado e não podia deixar de citar. Cuando fue con Chávez 2 o 3 veces. Ahí fueron varios presidentes, el Lugo de Paraguay, cuando fui gobernador, Ahmadinejad en Irán, venezolano, que por cierto, ya perdieron toda noción de tiempo, porque ya aquí nadie quiere hablar de ese, ni las propias bases extremistas de la derecha. Ve que tú ya la innombrable que siempre llamaba y que a marcha llamó a un enjambre de 50 personas en 40.000 esquinas de Venezuela. Ni una esquina salió, señora. 7 de cada 10 venezolanos considera que hay que cerrar, culminar el conflicto político, el conflicto electoral. Eu até dei uma pulada porque ele ia falar de quando que ele conheceu o Lula, ele era governador e tal. E aí ele chega num trecho que aparece nas entrevistas, que ele fala: quem é você, Lula? Quem é você, Boric? Quem é você? E fala um monte de gente vinha aqui falar das eleições venezuelanas. Ele cita júdices, né? Outras posses sobre júdices, aí, Trump, Biden e Bush, né? E realmente, né? Tem muita hipocrisia aí. Não sei o porquê também o Lula entrou nisso daí. Dá para ver que tem
influência estadunidense forte aí, mesmo que tenha alguma coisa nas eleições ou não, tem influência forte, então não dá para confiar e dizer que não reconhece, enfim. Mas o Lula está numa posição ali que ele está tentando colocar panos quentes, né? Enfim, não é uma boa política, na minha opinião. Mas é o que chegou-se aí, né? Esse daqui, ele não vai... Ele chega nesse ponto aqui, aí eles vão falar do próprio povo venezuelano, que eles estão tratando hoje, como que foi essa eleição, né? Então, e aí ele vai citar os vários golpes da direita venezuelana, né? Tentativa de golpe, de sangue, enfim. Já sai um pouco do nosso escopo, que é o react à acusação. Então, bom, o Boric realmente, ele parece estar alinhado com os Estados Unidos, é difícil ver alguma coisa em que ele discorde, enfim, ele seria a esquerda cheirosa que as elites gostariam de ter governando, né? Assim como eles aqui no Brasil gostavam do PSDB como direita cheirosa, que aliás no começo até se considerava, acho que houve uma tentativa de nomeá-los como uma esquerda cheirosa, né? O Fernando Henrique Cardoso sai da FEFELET, da USP, como sociólogo, tem a célebre frase, esqueçam o que eu escrevi, né? Então, eles seriam, o Boric seria um Fernando Henrique Cardoso lá, muito parecido. E o Lula é aquela incógnita, né? O Lula é o Lula e o Lula, no fundo, é a cara do PT, né? O PT que eu digo não é o PT o trabalhador, que é a grande maioria do PT, de verdade. E nisso o PT parece a democracia burguesa, que é a grande maioria de trabalhadores, mas eles não são representados, né? Pelos seus representantes. O PT é bem isso, você nota que é um pouco descolado, sim, quando precisa do povo, ele apela, mas antes só, né? Antes de ser eleito. Quando é eleito, esquece justamente ao povo que poderia apoiar o PT, se eles conseguissem mobilizar o povo, mas não, eles preferem ficar fazendo o jogo dos panos quentes. A gente já viu onde dá e vai ver de novo, né? Onde vai dar. Vai dar em lugar nenhum. Mas ele ter sido cooptado, acho que ainda não, difícil. Acho que o Lula, sendo o Lula mesmo, pano quente para cá, pano quente para lá, dá uma espetada aqui e fica um tempão no pianinho. E é o Lula sendo o Lula. É isso.